Península Arábica, uma região de dunas, vento e areia. Contudo, após vários séculos de desenvolvimento precário, esta região é agora dotada de um crescimento e progresso, riqueza e luxo inacreditáveis. Abrangendo 7 países que ostentam algumas das cidades mais cosmopolitas do mundo, a atual Península Arábica é um testemunho do engenho humano. A capacidade de transformar um solo árido e estéril num oásis exuberante e fértil. As suas cidades mais prósperas são centros financeiros sofisticados, centros culturais influentes e destinos turísticos a nível internacional com uma arquitetura exuberante de vanguarda. Acima de tudo, empregos para cidadãos de todo o mundo. Sob a areia e as rochas reside a fonte desta riqueza, o petróleo. A sua exploração transformou a região, gerando riqueza sem precedentes em menos de um século. Durante centenas de anos, as tribos nómadas dominaram a península, dependiam do gado e da agricultura limitada proporcionada pelos seus poucos oásis, juntamente com a pesca e o cultivo de pérolas ao longo da costa. Então, o século VII assistiu à introdução do Islão. O seu profeta, Maomé, nasceu em Meca por volta do ano 570. Aí começou a pregar em 610. Antes de migrar para Medina no ano de 622. Aí, ele e os seus companheiros uniram as tribos árabes sob a bandeira do Islão, criando um único governo religioso árabe-muçulmano. Desde então, esta região tem sido um notável território muçulmano, regido por dinastias reais que, em diversos graus, têm tolerado os cristãos nos seus reinos. Embora hoje em dia constitua uma minoria religiosa, o cristianismo, na verdade, tem estado presente nesta região desde o primeiro século, tendo sido registadas conversões árabes à fé cristã nos Atos dos Apóstolos, livro do Novo Testamento. Após a queda de grandes regiões das antigas províncias bizantinas nas mãos dos exércitos árabes, uma numerosa população cristã ficou sob o domínio árabe-muçulmano. À medida que os líderes islâmicos expandiam o seu império pela Ásia, África e sul da Europa, ofereciam 3 condições aos conquistados: a conversão ao Islão, o pagamento de um imposto todos os anos ou enfrentar a morte. Assumia-se que concordavam com o imposto os que recusavam a guerra ou a conversão. É geralmente aceito que, após a rápida expansão do Islão do século VII em diante, muitos cristãos permaneceram fiéis. O século XXI está a assistir a uma abertura crescente à diversidade religiosa em contraste com épocas anteriores. O cristianismo nesta região está a viver um dos mais elevados níveis de crescimento. Em muitos lugares, as igrejas estão completamente cheias, incapazes de receber todos os fiéis que pretendem participar na vida litúrgica. Embora o petróleo tenha inflamado o progresso, atualmente os serviços financeiros, o turismo, a indústria imobiliária e o desenvolvimento da alta tecnologia são as novas forças económicas que moldam a região. No entanto, entre fachadas urbanas brilhantes, hordas de operários migrantes vivem em condições deficientes. À semelhança dos beduínos do deserto, aliciados por um lendário oásis, procuram a prosperidade abundante, mas em vez disso, são apanhados numa realidade diametralmente oposta à miragem que os trouxe até aqui. I would like to guess that about 70-80% of people coming here never really improve their lot. They simply end up frustrated. Some are even dejected and they return home without anything at all. It's a struggle because I guess it's the society itself making it a little bit tough for everyone. These Asians who come thinking that they will have a better life should think twice, because some of them or most of them are not really prepared to come. Some have not even finished studies, even finished the proper work ethics, but they simply come because of the promise that life will be better. And the problem really begins back home. And the problem is the image of Dubai
projected in the world. And you go to Satwa, you go to Karama, you go to Murakabat, you go to some places where life is really miserable. In one space like this, you will find about 8 double-deckers. 8. And they share a small kitchen and one small toilet for about 16 of them. And I think that is not the worst, because in that big villa, not so big villa, I was told that there were 52 of them living in that villa. Embora varie de país para país, em geral os maus tratos aos trabalhadores e a falta de direitos é comum. O lento crescimento económico nos seus próprios países levam frequentemente os trabalhadores para a península para poderem sustentar as famílias que ficam em casa. Para muitos, mesmo um salário baixo é melhor do que nada. Turnos de 12 horas em semanas de 6 ou mesmo 7 dias de trabalho sem pagamento de horas extras são comuns. Alguns esforçam-se por enviar para casa pouco mais de $100 por mês, apesar de trabalharem 11 horas por dia, 6 dias por semana. Os trabalhadores estrangeiros com empregos menos especializados não podem guardar os seus passaportes que ficam na posse do empregador que os recrutou, controlando assim a sua mobilidade. A grande maioria dos trabalhadores vive em campos de trabalho e instalações enormes com dormitórios e áreas comuns, enquanto alguns reivindicam oportunidades de lazer no trabalho e uma maior variedade de atividades recreativas, a sua situação varia muito. Os bairros que circundam estes campos de trabalho tornaram-se cidades de homens onde milhares vivem vidas solitárias lado a lado com outros colegas do sexo masculino. Os fenómenos sociológicos constituem um impressionante desafio. Também as mulheres sofrem condições semelhantes e no local onde milhões de homens e mulheres partilham esta situação difícil graças à solidão. Muitas vezes vêem-se atrasos no pagamento dos salários aos trabalhadores. Sem órgãos legais para os proteger, não é invulgar que fiquem sem receber o salário. São apanhados numa armadilha, impossibilitados de pagar o bilhete de avião para regressar a casa ou as multas por permanecerem ilegalmente no país. São enclaves pensados para os muito ricos. Em algumas destas cidades, a alimentação é dispendiosa e os trabalhadores chegam a gastar até 1/3 do seu salário só para comer. Os programas de reforma são também inexistentes. Estas condições ajudam a gerar o racismo e uma sociedade cheia de pessoas com uma existência de segunda classe que contrasta com a abundância dos benefícios usufruídos pelos cidadãos locais. We have about 9 million inhabitants, and out of these, only 1 million are locals, Emiratis, are citizens, and 8 million are so-called expatriates, foreigners of many nationalities. And we can say we have two classes of people living here. The locals, they have better housing, they have better healthcare, free schooling, even better salaries for the same job, and they speak Arabic among themselves, have their own culture and traditions and customs. Whereas all the expatriates, they belong to a different world, a different culture, and live a different lifestyle. As famílias destruídas continua a ser outra questão que prevalece e que os migrantes enfrentam em todo o mundo. These bachelor men, since they are living here alone, not with their families, sometimes, they find themselves in a situation that they feel the need of being with somebody. That's why many here, without families, sometimes resort to have illicit relationship. This is common in the Middle East countries because of loneliness, somebody to talk with. So we try to encourage them join the church activities, to make themselves active in the church. Because if you are only alone in the house after working, you'll think of other many things, going to nightlife. It's normal thing here, Not only bachelors, also handmaids, we call it,
women without husbands here also. No? No meio destas lutas, a prática da fé continua a ser um desafio, embora a relação entre muçulmanos e cristãos seja cordial, até aberta e amigável na maioria dos países, não é esse o caso em todos os lugares. Enquanto os cristãos nesses países são tecnicamente livres de praticar a sua fé e a hierarquia religiosa local o respeita, ainda existem restrições. Todos os países da Península proíbem a conversão do Islão para outra religião, bem como os casamentos interreligiosos. Todos necessitam de autorização do governo para os colaboradores da Igreja dentro das suas fronteiras. Todos limitam rigorosamente a construção de edifícios religiosos e proíbem símbolos na arquitetura exterior. Proíbem ainda a existência de seminários católicos nos seus territórios. Dos 7 países, a Arábia Saudita tem os limites mais rígidos à liberdade religiosa. Não há edifícios religiosos, nem é permitida a posse de Bíblias em lugares públicos, assim como não são permitidos os encontros religiosos sem autorização prévia. Os crentes não podem usar publicamente cruzes nem importar artigos religiosos como terços ou Bíblias. Em alguns casos, as autoridades locais e até as famílias reais manifestam grande tolerância, mas por vezes são pressionadas a reduzir a liberdade religiosa por grupos, ministros e conselheiros ultraconservadores e fundamentalistas nos seus governos e tribunais. The problem is not with the normal Muslims. 95% of the Muslims are moderate. Only 5% are fundamentalists. And this 5% makes a big noise, and it seems that all the Muslims are like them. In fact, it is not like that. So the relations of our Christians are much more with the moderate Muslims than with this 5% of fundamentalists. In general, the relations are good, and I cannot say that the governments try to make a proselytism. Para promover um desenvolvimento rápido, os países árabes encorajaram uma maior liberdade religiosa, embora seja rigorosamente regulamentada e sujeita a medidas extremas e a abusos. A Igreja Católica, em crescimento, tem de enfrentar esta situação de cabeça erguida. I'm always saying the church has no foreigners, but the civil society knows foreigners. Nobody has the citizenship of this country. And that puts us in a particular situation. Then being a Christian means we are a minority in Muslim society, which is well established since centuries. And that may sometimes create a feeling that we are not to the full right as we would enjoy in other countries. But coming to the daily life of the church, I have to say that we can live here, especially in the United Arab Emirates, where we have a respectable freedom of worship. A vida vibrante das paróquias católicas e dos centros religiosos é surpreendente. Esta é uma região de grandes feitos. Abu Dhabi ostenta os hotéis mais luxuosos e a maior mesquita do mundo. O Qatar está a construir o maior aeroporto. O Dubai, o país com o edifício mais alto do mundo, tem também a maior paróquia católica do mundo. The parishioners are about, well, roughly it's not easy to quantify, but roughly it should be 300,000 to 400,000. Having to do with people from different cultures, languages, church traditions is a special challenge for our priests and also for the bishop, because it can be the source not only of riches but also of conflicts. Think about that many people do not understand or at least not speak well English. Of course, they prefer to have, for example, the masses in their own language. What we do, as far as it is possible, and we have the manpower for. So, although English being the common language for the daily use and for the main offices we have,
We are celebrating the sacraments also in Tagalog, in Malayalam, in Konkani, and so on in different languages. In our vicariate, we have all the rites. As you know, there are 8 Oriental rites, 6 from Arabic origin, from Antioch, in general Byzantium, and 2 from India. So 8 Oriental rites plus the Latin rite, so 9 rites. In Kuwait, for example, we celebrate in 5 rites in one church. We celebrate in 12 languages in one church. So we need a priest from the different rites. To provide the spiritual formation of all these rites and the people, we need many more priests than what we have. Every group wants to be alone, to be separated from the others, to be independent. So it is difficult to put all these people together. But the danger is that we have many Catholic churches beside each other, and not one Catholic church. So the challenge is how to form among all these rites one Catholic church, with respect for the liturgy of every rite. That's why the bishop is strong in his word to avoid exclusivism, but we have to be, in spite of our diversities, you have to be one, united. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. A paróquia torna-se assim um lugar de reencontro da sua identidade e cultura, torna-se um ponto de referência. Following some criteria, we can say that in Bahrain we have 140,000 Catholics. In Qatar, around 350,000. In Kuwait, between 350,000 and 400,000. In Saudi Arabia, 1.5 million Catholics, only Catholics. Com 8 milhões na Prefeitura do Sul, o total da população católica na Península Arábica chega aos 3 milhões de fiéis. Com apenas 20 igrejas para servir todo o território, a construção constitui um grande desafio. Graças à generosa oferta de um terreno por parte do rei do Bahrein, a Prefeitura aceitou o desafio de construir uma catedral dedicada à Nossa Senhora da Arábia, padroeira de toda a Península. Ela será um farol de esperança para todos os cristãos, um símbolo da continuidade da fé nesta importante região. The new cathedral should take at least 2,000 people. Besides that, we need also place for formation, because when we receive the people only for Mass, it is not enough for formation of the Christians. Here the Christians have a very difficult life, not because of the government, because they left in their own country, they left their family, they left their relatives, they left their friends, they are here alone. Muitos paroquianos atravessam a fronteira da Arábia Saudita, onde não há igrejas. From Saudi Arabia, people come to Bahrain, especially our Catholics comes to Bahrain, for the main reason of attending church services and receiving sacraments. O horizonte da Igreja Católica na Arábia contempla uma ênfase na formação e na catequese das crianças, nas paróquias e nas escolas. São elas as futuras pontes entre as culturas, unindo todos numa comunidade fraterna.
that clear? Yes. So after that, Here, having a classroom from all different countries, there because they want to be, because at that age catechism is not mandatory. It's really a lot of fun, and the ideas that the young people come up with. So it's a wonderful dynamic thing to teach here. The children in catechism, it's one of the greatest wonders in the world you find here in Dubai, because I don't think you will find a parish with 6,000 children attending Sunday school. A Igreja Católica enfrenta muitos desafios nesta região em franco desenvolvimento. Contudo, ao longo da sua história, a fé ganhou raízes e floresceu no mais improvável dos solos. Apesar das muitas dificuldades que os cristãos enfrentam, há muitas razões para ter esperança e poucas dúvidas de que a Igreja pode continuar a crescer e a prosperar entre a areia, as rochas e a cultura em constante mudança da Arábia Saudita.